Olá, boas-vindas ao canal da Local Web. Hoje vamos conversar sobre o PHP 8.3, uma das linguagens de programação mais usadas para o desenvolvimento de aplicações web dinâmicas. Inclusive, ela está presente em quase 80% dos sites, de acordo com o relatório da W3 Techs. Isso se deve à sua vasta quantidade de recursos que são atualizados constantemente. A última versão da linguagem, o PHP 8.3, traz melhorias de desempenho para impulsionar a qualidade do código. Continue por aqui para saber como aproveitar as novidades trazidas pelo PHP 8.3 em seus projetos. O PHP 8.3, lançado em novembro de 2023, introduziu diversas funcionalidades que permitem escrever códigos de forma mais eficiente e concisa, com otimizações no compilador e no interpretador. A versão oferece melhor desempenho, resultando em aplicativos rápidos e responsivos. Ela traz melhorias de segurança, com correções de vulnerabilidades e bugs, sem contar com as atualizações do OpenSSL. Embora tenha novos recursos, a atualização também garante a compatibilidade com versões anteriores, facilitando a transição para as pessoas desenvolvedoras. Vamos conhecer as novas funções do PHP 8.3 e saber como aplicá-la em seus projetos. A principal mudança no PHP 8.3 é a introdução das constantes de classe tipadas. Anteriormente, as constantes de classe não tinham suporte para tipos de dados, o que poderia levar a erros de tipos difíceis de detectar. Com a introdução das constantes de classe tipadas, agora podemos especificar explicitamente o tipo de dado que uma constante pode conter, proporcionando maior clareza, segurança e robustez ao código. Antes do PHP 8.3, podíamos ter uma declaração de constante de classe como está ao lado. Nesse caso, todas as constantes da classe color são declaradas como strings, mas não há garantia de que sempre serão strings. Com as constantes de classe tipadas, podemos garantir que apenas os tipos específicos de dados sejam atribuídos às constantes. Confira como seria essa declaração utilizando constantes de classe tipadas no PHP 8.3. Agora, com a adição do tipo de string a cada constante, estamos especificando que todas as constantes declaradas na classe colors possuem valores do tipo string. Embora o PHP já oferecesse suporte a funcionalidades POSIX ou Portable Operation System Interface, algumas operações específicas ainda não estavam disponíveis diretamente na linguagem. Com o PHP 8.3, foram introduzidas 4 novas funções que ampliam as capacidades para interagir com o sistema operacional. A primeira delas é a função POSIX_6config, que permite acessar as configurações do sistema no POSIX. Com a linha ao lado, podemos obter o número máximo de arquivos que um processo é capaz de abrir no sistema. A função POSIX_path_conf retorna a configuração do sistema para um caminho de arquivo específico. Com ela, por exemplo, é possível obter configurações específicas para o diretório, como o tamanho máximo do nome do arquivo neste diretório. Já a função POSIX_fpath_conf tem um comportamento semelhante ao POSIX_path_conf. No entanto, ela é usada para obter configurações específicas para um descritor de arquivo aberto. Quando usamos a linha ao lado, conseguimos a informação sobre o tamanho máximo do nome do arquivo para o arquivo aberto identificado por cifrão file. Por fim, o POSIX_exs verifica se o processo em execução tem uma permissão de acesso a um arquivo específico, conforme o modo especificado. Antes do PHP 8.3, verificar permissões de arquivo era mais complexo e muitas vezes exigia chamadas de sistema externas. Neste exemplo, estamos verificando se o processo em execução tem permissão de escrita para o arquivo especificado. Se tiver permissão, uma mensagem indicando que o arquivo tem permissão de escrita será exibida. Caso contrário, uma mensagem informando que o arquivo não tem permissão de escrita será exibida. Essas novas funções do POSIX são valiosas para pessoas desenvolvedoras que precisam interagir com o sistema operacional de forma mais direta e eficiente.
A clonagem profunda de propriedades, read-only, é outra novidade introduzida no PHP 8.3. Ela permite que os objetos com propriedades marcadas como somente leitura sejam clonadas sem comprometer a imutabilidade dos dados. Em versões anteriores da linguagem, era difícil ou impossível clonar objetos que continham propriedades somente leitura. Na programação orientada a objetos, a clonagem profunda cria uma cópia independente de um objeto existente, de modo que quaisquer alterações feitas na cópia não afetem o objeto original e vice-versa. Isso é importante quando a imutabilidade dos dados é necessária para garantir a consistência e a integridade do sistema. Um exemplo disso são os objetos que representam configurações ou valores constantes que não devem ser alterados após a inicialização, como configurações de banco de dados ou informações de autenticação. Suponha que temos uma classe usuário com uma propriedade nome como somente leitura, ou seja, uma vez atribuído, não pode ser alterado. Agora, podemos realizar a clonagem profunda de objetos dessa classe, mesmo com propriedade somente leitura. Neste exemplo, clonamos o objeto usuário e modificamos suas propriedades normalmente, o que não era possível antes da última versão do PHP. A classe ReflectionMethod permite obter informações sobre métodos de classe em tempo de execução. Com ela, você pode inspecionar os métodos de uma classe, obter detalhes sobre sua assinatura, visibilidade, se são estáticos ou não, e até mesmo invocar esses métodos dinamicamente durante a execução do programa. No PHP 8.3, essa classe recebe um novo método, o ReflectionMethod, createFromMethodName. Ele permite criar objetos ReflectionMethod, oferecendo uma maneira mais convincente e eficiente de trabalhar com métodos em tempo de execução. Dessa forma, o processo de obtenção de informação sobre métodos em classes se torna mais simples, especialmente quando o nome do método é dinâmico ou não conhecido antecipadamente. Assim, podemos usá-lo em situações em que métodos precisam ser inspecionados ou manipulados dinamicamente durante a execução de um programa, como em frameworks, bibliotecas de teste e ferramentas de análises estáticas de código. Neste trecho de código, criamos um objeto, ReflectionMethod, para o método exemplo, na classe MinhaClasse, para depois obter algumas informações sobre esse método como nome, a classe a que pertence e se é estático ou não. Isso ilustra como o ReflectionMethod, createFromMethodName, pode ser usado para introspecção de métodos de forma dinâmica. A função socket_atmark permite verificar se o ponteiro de leitura e escrita do socket está no marcador atual. Em que outras palavras, ela informa se a próxima operação de leitura ou escrita será realizada exatamente no marcador ou não. Essa funcionalidade pode ser útil em várias situações, especialmente em ambientes de programação de redes ou sistemas de comunicação, em que é necessário entender ou controlar a posição atual do ponteiro de dados em um socket. Suponha que você esteja desenvolvendo um servidor de mensagens instantâneas. Você pode usar a função socket_atmark para determinar se uma nova mensagem recebida está localizada exatamente no marcador atual do socket. Com essa informação, você pode decidir como processar a mensagem, talvez priorizando-a ou manipulando-a de forma especial. As novas funções de string e aprimoramento na manipulação de streams fornecem mais ferramentas para lidar com dados de forma eficiente e precisa em suas aplicações PHP. Com elas, é possível realizar operações de incremento e decremento em strings numéricas de forma simples e direta, além de configurar opções personalizadas para fluxos de dados. Com isso, garantimos maior controle e flexibilidade em ambientes de desenvolvimento web e de aplicações. Vamos explorar cada uma delas. A função str_increment incrementa o valor de uma string axis alfanumérica. Se você tiver uma string ABC, ao aplicar str_increment a string, você obterá ABD. Ao contrário da função anterior, a str_decrement decrementa o valor de uma string axis alfanumérica. Por exemplo, se você tiver a string ABC e aplicar str_decrement,
o resultado será ABB. Essa função retornará erro quando for passada uma string vazia ou quando a string não tiver um correspondente na tabela Access, ou quando for um valor não decrementável como 0 ou A. A função streaming _context _set _options não é exatamente uma função de manipulação de strings, mas está relacionada. Ela permite configurar opções para um contexto de string especificado. Um contexto de string é uma maneira flexível de passar opções para fluxos, como conexões de rede, arquivos ou dados de entrada e saída. Você pode definir várias opções para um contexto de string, como timeout, protocolo, SSL e autenticação. E agora uma dica para você que busca mais flexibilidade e autonomia para facilitar o desenvolvimento e gerenciamento de suas aplicações. Conheça o servidor VPS da LocalWeb. A LocalWeb é pioneira em hospedagem de sites com infraestrutura no Brasil. Conta com uma equipe qualificada para te atender sempre que você precisar, com suporte especializado 24/7, além de muito mais segurança com servidores monitorados 24 horas por dia para garantir tranquilidade contra hackers e invasores. Saiba mais sobre o servidor VPS LocalWeb no link que está na descrição aqui do vídeo. Voltando aqui à nossa explicação, agora vou te mostrar como atualizar suas aplicações para funcionarem com o PHP 8.3. Para começar, verifique se suas aplicações são compatíveis com o PHP 8.3. Teste o código em um ambiente de desenvolvimento ou em um servidor de teste para identificar possíveis problemas de compatibilidade. Certifique-se de que todas as bibliotecas e extensões utilizadas são compatíveis com a nova versão. Antes de prosseguir com qualquer atualização, faça um backup completo dos arquivos e do banco de dados das suas aplicações. Isso permite restaurar seus dados caso ocorra algum imprevisto durante o processo de atualização. O terceiro passo é instalar o PHP 8.3 em seu ambiente de produção. Esse processo tende a variar dependendo do seu ambiente de hospedagem, mas pode ser feito por meio de linha de comando ou painel de controle. Após as atualizações, realize testes detalhados em suas aplicações para garantir que todas as funcionalidades estejam funcionando corretamente. Dê uma atenção especial às partes do código que possam ter sido afetadas pelas mudanças na nova versão do PHP. Durante os testes, verifique os logs em busca de avisos e erros relacionados ao PHP 8.3 e corrija quaisquer problemas encontrados. Isso pode incluir a substituição de funções obsoletas ou adaptação de código para lidar com alterações de comportamento. O sexto passo é se certificar de que todas as bibliotecas e os pacotes de terceiros utilizados estejam atualizados para versões compatíveis. Confira todos os frameworks, plugins e outras dependências utilizadas pelas suas aplicações. Aproveite as novas funcionalidades do PHP 8.3 para otimizar o código das suas aplicações. Utilize recursos como as constantes de classe tipadas para melhorar a segurança e a clareza do código. Considere também refatorar partes do código para aproveitar as melhorias de desempenho. Não se esqueça de atualizar a documentação das suas aplicações para refletir as mudanças introduzidas pelo PHP 8.3. Assim, outras pessoas que trabalham no projeto poderão compreender o que foi feito para realizar futuras atualizações e manutenções. Seguindo esses passos e os adaptando às necessidades específicas das suas aplicações, você estará pronto para realizar uma atualização tranquila para o PHP 8.3, aproveitando ao máximo os benefícios que essa nova versão tem a oferecer. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos como este. Também aproveite para se manter atualizado com as últimas novidades sobre TI, infraestrutura e marketing digital acessando o blog da LocalWeb. Eu fico por aqui e espero você no próximo vídeo.